Zacarias 4:6. Quem achou, diga amém. E respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também suas mãos acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. E você diga amém. Querido, esse texto aqui vai falar de um período pós-cativeiro babilônico, onde Zorobabel ele é escolhido como um governador de uma parte de uma cidade. E ele foi levantado por Deus para que ele reconstruísse parte do templo, a começar, presbítero Jean, pela parte do sacrifício, porque eles entendiam lá que ao voltar do cativeiro para sua terra natal, eles deveriam fazer aparentemente como Noé fez depois do dilúvio. Depois que passou toda a situação, vamos levantar um altar, vamos edificar. Então Zorobabel ele foi imbuído, ele foi incumbido da missão de restaurar o templo, e era uma missão muito poderosa. Haja vista que com a invasão em Jerusalém, o templo foi destruído, as cidades foram queimadas, as muralhas de Jerusalém destruídas, pedras em cima de pedras. Então Zorobabel ele recebe essa missão da parte de Deus, para que ele pudesse ser um homem escolhido para fazer a vontade de Deus. E a verdade é que nessa noite todos nós, em alguma área da nossa vida, temos uma missão. Eu costumo dizer, e eu estava ensinando isso para minha filha recentemente, que a minha maior missão não é essa igreja. A minha maior missão é a minha esposa, a minha maior missão é ela. A minha primeira e maior missão é a minha mulher e os meus filhos, e depois vem a igreja. E aí a gente olha para a vida de algumas pessoas e a gente vê pessoas com valores invertidos, e elas acabam não tendo sucesso em suas vidas, nem nas missões que lhe cabe em vida, porque elas não sabem muitas vezes gerenciar qual que são as coisas importantes, qual que são as coisas primárias na sua vida. E aqui quando a gente olha para Zorobabel, a gente vê que Deus o escolheu, Deus o enviou para uma missão. Só que você já parou para perceber que toda vez que a gente se coloca à disposição de cumprir uma missão, no meio do caminho a gente enfrenta resistência, sim ou não? Pode parar para perceber: bispo, eu não quero ter problema, se cale, não faça nada, não seja ninguém, não construa nada, você não vai ter problema com ninguém. Agora, a partir do momento que você fala, vou perder peso, já tem gente que na hora que sentar com você na mesa vai falar: ih, já vem com essa coisa doida de dieta, sim ou não? A pessoa não está respeitando seu espaço. Naquele momento você está precisando daquilo. Então basta você se posicionar para fazer algo, você vai encontrar resistência. Então quando a gente olha para esse texto, eu fico pensando, quantas pessoas gostariam de participar de grandes conquistas, principalmente espirituais? Então o personagem central dessa noite é Zorobabel. Diga comigo, Zorobabel. Zorobabel é um personagem que é muito pouco conhecido, mas ele foi muito usado por Deus e abençoado. Deus o chamou de anel de selar. E Deus é poderoso para realizar coisas maravilhosas através de você. Você crê nisso? Mesmo que você não se sinta preparado, que é o que a gente vai ver aqui. Deus escolheu Zorobabel para uma missão que, quando Zorobabel olhou, ele falou assim: é demais para mim isso aí. Ele falou: que honra é essa? Que missão é essa? Eu ser um dos construtores? Haja vista que Zorobabel ele viveu o seu ministério no tempo de Esdras e Neemias, quando eles profetizavam e reconstruíam Jerusalém.
Agora, a gente olha para esse homem e a gente vê que Deus escolhe pessoas segundo o seu propósito, não segundo a capacidade da pessoa. Não é segundo a capacidade. Deus, ele vai fazer. Bispo, por quê? Porque ele é Deus. Ele não se engana. Diga aleluia por isso. Zorobabel, ele olha para o cenário, bispo, e ele não se sente preparado para aquilo. E aí, pior do que não se sentir preparado, preste atenção nisso. Pior do que você não se sentir preparado, é você se sentir no meio do que você vai fazer, você já vai com insegurança, porque isso aqui eu ensino muito vocês, principalmente na quarta-feira, nos nossos cultos de fé, nas quartas-feiras Power. Se você vai com dúvida para qualquer coisa que você vai fazer, você já foi com 99% de chance de dar errado. E se você foi com fé, você vai com 101% de chance de dar certo. Agora imagina, você já vai se sentindo despreparado e no meio do caminho você ainda é abandonado. Aí quando a gente olha para esse texto, a gente vai ver que vem uma palavra profética em Zacarias 4:6 para ele. Deus levanta o profeta Zacarias nesse exato momento para dizer assim, ó, Zorobabel, foi Deus que te escolheu, foi Deus que te chamou e você vai realizar essa obra. E para você saber que você vai realizar essa obra e que Deus é contigo, não é por força e nem por violência, é pelo meu Espírito. Ah, meu Deus! Então, como que eu faço, bispo, para poder cumprir o propósito que eu tenho na minha vida? A primeira coisa nós vamos aprender com essa profecia: dependa do Espírito Santo. Zacarias 4:6, o versículo inicial que lemos. E respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Você quer vencer na vida? Você precisa depender do Espírito Santo. Você quer ter um casamento diferente? Você precisa depender do Espírito Santo. Você quer a tua empresa dê certo? Você tem que depender do Espírito Santo. Você quer que Deus salve a tua família? Você precisa depender do Espírito Santo. Para eu ser um vitorioso, aonde quer que eu coloque as mãos, eu preciso depender do Espírito Santo. Eu não posso depender do meu salário, eu não posso depender do meu marido, da minha esposa, eu não posso depender dos filhos, não posso depender do gerente do banco, não posso depender do meu patrão, não posso depender do governo, não posso depender do dólar, eu não posso depender de ninguém, eu tenho que depender do Espírito Santo. Então Deus entregou essa missão para Zorobabel e ele quis dizer o seguinte, olha, essa missão não pode ser feita pela sua própria força. Isso mexe com a gente, sim ou não, irmão? Porque Deus me chamou. Já parou para perceber? Quando você entra para fazer qualquer função, seja na igreja, seja no seu trabalho, você diz, eu vou dar o meu máximo, eu vou dar o meu melhor. Quem aqui já assumiu o departamento de alguém? Você entrou e assumiu a função de alguém, a pessoa fazia de um jeito e você entrou e fez tudo diferente. Quem já passou por isso? Isso acontece muito, né? Dentro da igreja, às vezes uma liderança de um jeito, a pessoa conduz com mais energia, com mais gás, com mais motivação, com mais gás. Aí entra uma outra pessoa, a pessoa já é mais espiritual, ela conduz a coisa mais na oração, mais na conversa. Sim ou não? Então a gente tem muito essa coisa de colocar a nossa cara, sim ou não, irmão? A gente põe muito a nossa cara nas coisas. E aí, o que acontece, irmão? Zorobabel tinha que aprender o seguinte, você vai fazer essa obra, mas você vai ter que depender do Espírito Santo. Agora, por que Zacarias diz essas coisas para Zorobabel? Ele disse isso porque Deus, ele sabe, irmão, que a gente gosta de fazer as coisas do nosso jeito. A gente gosta de fazer a coisa do nosso jeito e mais, a gente gosta de ter as coisas no controle da nossa mão. Quantas pessoas que depois dessa pandemia estão falando assim, bispo, só Deus. Quem já ouviu alguém falar isso aí? Às vezes você pega até na boca do incrédulo, ninguém estava preparado para essa, é só Deus. Deus às vezes nos faz perder o controle das coisas para dizer assim, ainda tem alguém controlando o universo. E aí ele vai contra Darwin, ele vai contra Newton, ele vai contra grandes pensadores, cientistas da história, para dizer assim, olha, eu ainda continuo no controle. Então por isso que Deus ele fala para Zorobabel, não vai ser por força, não vai ser por violência, vai ser pelo meu Espírito, não vai ser do seu jeito, não vai ser conforme o teu controle, porque isso sempre falha e nos frustra. Quando a gente quer colocar a nossa identidade, a nossa mão, a nossa digital, e muitas vezes a gente acaba se frustrando, então Deus não quer que a gente se frustre.
Olhe para quem está do seu lado e diga assim: Deus não quer você frustrado. Posso falar isso aqui? Mas por que tem gente frustrada? Porque ela depende do salário, ela não depende do Espírito Santo. Porque ela depende do que o pai e do que a mãe faz, do pastor, ela não depende do Espírito Santo. Ô bispo, como que eu posso fazer para não me frustrar? Eu tenho que depender do Espírito Santo. Você tem uma questão hoje que você precisa de uma intervenção da parte de Deus, sim ou não? Você tem que depender do Espírito Santo. Quantas coisas a gente deixaria de sofrer se a gente colocasse o Espírito Santo na frente? Às vezes tem pessoas que me procuram e dizem assim: bispo, eu caso ou não caso? Olha só o tamanho da responsabilidade que a pessoa coloca na minha mão. Bispo, eu caso ou não caso? Bispo, eu separo ou não separo? Bispo, eu saio da igreja ou não saio da igreja? Bispo, eu faço A ou faço B? O problema de uma geração de cristãos raso na Bíblia que a gente vê hoje em dia é que são pessoas que têm pouca profundidade com o Espírito Santo, elas não buscam a direção. Eu estava conversando com a minha esposa hoje, na hora do almoço. E Deus me honrou. Que almoço, hein? Eu te amo, meu amor. Tem muita mulher abençoada aqui, mas nenhuma chega a teus pés. E falando para ela o seguinte, falando assim: meu amor, a melhor coisa que tem é você fazer as coisas na direção do Espírito Santo. Tem coisas que você quer fazer e você vai na força. Quem já tentou, como eu, entrar numa camisa que estava meio apertada e você não está fazendo dieta, você não está fazendo exercício, você fala: mas eu vou entrar pela fé nessa camiseta. E acontece o que? A fé não deu certo, você não entra. Quem já passou por isso além de mim aqui? Às vezes é isso que a gente quer fazer. A gente quer forçar uma situação, Ariana, onde a gente quer entrar no P, sendo que a gente está no G. E não vai ser por força e nem por violência. Não tem como, você vai rasgar a camisa, você vai forçar a situação. Os pais aqui que me ouvem, digam amém. Isso está fora do esboço aqui, mas eu vou falar. Porque o Espírito Santo está me direcionando a isso. Tem pai que está vivendo em crise, porque nós estamos hoje diante de um mundo pós-moderno. Homossexualismo escancarado, lesbianismo escancarado, uso de droga escancarado, ou eu estou falando alguma besteira? A lascívia, a prostituição. E isso serve para você também, não é por força nem por violência. Deixa eu dizer uma coisa para você, principalmente aos pais que estão aqui. O teu filho, ele não precisa de um profeta dentro de casa, ele precisa de um amparo. O seu lar tem que ser um porto seguro. Eu posso falar isso aqui? Se a tua vida não condizer com o teu discurso, teu filho nunca vai ouvi-lo. A minha filha chegou recentemente em casa falando assim: ô pai, mas todo mundo lá na rua faz tal coisa. Eu simplesmente respondi para ela assim, eu falei: filha, mas aqui dentro de casa como é que é? Ela falou: é diferente. Eu falei: eu preciso te falar alguma coisa? Ela: não. Porque você não educa os seus filhos pelo que você fala, você educa os seus filhos pelo que você faz. Então não adianta você querer forçar uma situação com o seu filho, não, porque... Posso falar isso aqui? Você tem que estudar, mas o teu filho não te vê lendo nem o horóscopo. E crente não tem que fazer isso, tá bom? Só estou dando um exemplo aqui. Posso falar? Ô filho, você tem que estudar. Seu filho não te vê nem lendo receita de bolo. Você faz o bolo todo errado, porque você não lê. O pai fala que o filho tem que estudar, não vê o pai lendo um manual de instrução para montar a beliche. Aí monta a beliche toda do avesso. A beliche fica mais forte em cima do que embaixo. Então não é por força, nem por violência, é pelo Espírito. Então nós vamos ser uma influência, uma referência dentro desse sentido, quando a nossa vida estiver de acordo. De acordo, dentro de casa é comum. Minha filha vê a gente lendo a Bíblia, ouvindo louvores, ela já pegou aquela biblinha do Minecraft, né? Que tem as crianças jogam esse joguinho. É até que uma coisa que eu quero falar para você que é pai, tenta comprar. Despertou o interesse da minha filha. Todo dia eu leio um pouquinho para ela. Ela fica vendo aqueles bonequinhos quadrados, é Minecraft que fala, não é? Aqueles bonequinhos, aí até você que é pai conhece. Só que isso exige tempo, exige demanda. Você tem que parar tudo que você está fazendo para você ir lá. E às vezes a gente quer fazer a coisa pela força, pela violência, não pelo Espírito. Então diga assim, é pelo Espírito Santo. Então o primeiro motivo que o Senhor falou isso para Zorobabel, não é por força nem por violência, porque a gente tem um costume de querer fazer as coisas do nosso jeito, sim ou não?
Irmão, às vezes eu acho engraçado, tem pessoa que chega na igreja, a pessoa quer servir, a pessoa quer fazer, a pessoa ela fala, bispo, essa igreja é uma bênção, eu amei a palavra, os irmãos, é uma bênção, bispo, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, querido, não tem que fazer nada, irmão, aqui a coisa não é do seu jeito, aqui a coisa é do jeito que o Espírito Santo direciona, diga aleluia. E é uma beleza quando você frustra a pessoa já logo de cara assim, porque aí você vê onde está o coração. Porque não vai fazer, bispo, não vai colocar, e olha, bispo, vai ser uma bênção. Aí você fala assim, querido, a sua ideia é muito boa, mas vai ser totalmente diferente. Aí você vê onde está o coração, se é em servir ou se é aparecer no serviço. Então Deus, Ele quer tirar essa pretensão das nossas mãos. Ele faz, não é por força nem por violência. Porque acontece muito isso. Aqui não, diga aleluia. Você que está visitando em outras igrejas acontece, aqui não. Vai ter aquela pessoa que faz bastante. Você conhece alguém assim? A pessoa trabalha, a pessoa faz e ela se ofende com quem não fez. Muita Marta, sim ou não? Tem a pessoa, irmão, a pessoa não quer saber, ela só quer chapar na presença de Deus, ela quer ficar ali, só, glória, glória. Só que aí tem muita Marta também. A Marta não está errada, porque o serviço tem que ser feito. Só que tem o principal. Aí a Marta fica lá, tá vendo, Jesus? Eu estou aqui lavando, eu estou aqui passando, eu estou aqui cozinhando, eu estou aqui fazendo, eu estou recebendo os discípulos, eu estou recebendo os apóstolos, e ela não está fazendo nada. A pessoa quer forçar uma situação. Então Deus, Ele já fala assim, não é por força nem por violência. Não adianta, irmão. Talvez você está aqui hoje me ouvindo, talvez você é mais espiritual, e tem pessoa que é mais ativa. Ela é ativa no serviço, ela não é tão ativa no espírito. E você não vai conseguir mudar essa pessoa. Agora, se você aprender a respeitar e não fizer nem por força, nem por violência, mas você deixar fluir no Espírito Santo, quem sabe os dois juntos e vira uma dinamite na mão de Deus. O problema é esse, eu querer andar com o Jean e mudar o jeito dele. Não vai dar certo. Eu preciso do Jean, eu preciso da Nath, porque a Nath é uma mulher de oração, é uma mulher de monte, uma mulher de revelação, e de repente eu sou uma pessoa mais de palavra, mais de intelecto, mais do natural. Aí junta tudo, eu vou encharcar ela na palavra, ela vai me encharcar na unção, e Deus vai fazer um grande negócio. Então eu não posso querer mudar o outro. Olha para o teu irmão e diga assim, para de querer mudar o outro, não é por força, não é por violência. Diga para ele. Se nem o Espírito Santo está te violentando, irmão, você quer violentar os outros? O Espírito Santo, ele te deixa à vontade. Outro motivo, ele falou, não é por força nem por violência, porque às vezes a gente se apoia em outras pessoas. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Às vezes a gente se apoia em alguém. E o problema é, quando essas pessoas não atendem às expectativas, a gente se decepciona. E muitas vezes Deus permite que a gente se decepcione para dizer assim, depende do meu Espírito Santo, porque Ele não te decepciona. Então, irmão, nessa noite, se alguém falhou com você, eu quero te dizer assim, fica tranquilo, Deus não vai te desapontar. Ele é fiel e Ele vai cumprir tudo que te prometeu. As pessoas, irmão, no meio do caminho me abandonaram. Quantas pessoas? Me lembro do desafio quando a gente veio para cá. Quem vem agora nos visitar, olha e fala assim, poxa, bispo, que bênção. Fizeram aquela música lá inspirada de nós. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Lembra dessa música aí? Era essa igreja. Não tinha piso, era chão batido. Até um mês atrás a gente colocou esse piso um mês. Tem 1 mês e meio, 2 que a gente pôs ar-condicionado, que pintou, que trocou, carpete. E quando a gente mudou para cá, bispão, nós vamos arrebentar, vai dar certo. Aí na primeira dificuldade a pessoa saía. Na primeira dificuldade a pessoa ia embora. Então, irmão, tem pessoas que nos abandonaram, saíram da nossa vida no meio de um sonho. E eu te faço uma pergunta, será que foram poucos que fizeram isso com você? Te abandonaram no meio do caminho, te deixaram? Não são poucos, irmão. Mas o projeto de Deus, eu te pergunto, parou na tua vida? Não, isso aqui você precisa pensar comigo, isso aqui. As pessoas te deixaram no meio do caminho, sim ou não? As pessoas te largaram, as pessoas te abandonaram, as pessoas te frustraram. Às vezes não foi do jeito que você queria, mas o projeto de Deus não parou, irmão. O projeto de Deus não parou, bispo, por quê? Porque não é por força e não é por violência, é através do Espírito Santo. Deus me trouxe nessa noite aqui para dar um recado para você. Para de colocar sua expectativa no jeito que você está fazendo, da maneira que você pode. Coloque sua expectativa não em homens, não em mulheres, mas coloque em Deus. Dependa do Espírito Santo. Você tem que depender do Espírito Santo.
Você vai olhar grandes empresas, você vai olhar grandes igrejas. Irmão, eu não quero saber qual que é a sua opinião a respeito da Universal, a respeito da igreja do Valdomiro, do Silas Malafaia, de R.R. Soares. Mas quando você olha para esses homens, eles estão apanhando, são os que mais apanham, os que estão mais sendo vistos são os que mais apanham, sim ou não? E quando você olha, como que esses caras não param? Como que esses caras não retrocedem? Como que eles aguentam apanhar? Porque você olha e diz assim, não importa se fulano me deixar, se Beltrano me parar, eu não vou parar, eu vou depender do Espírito Santo de Deus. Pessoas que realizam grandes feitos nessa vida são pessoas que dependem do Espírito Santo de Deus. Lembra de Davi? Davi não tinha condições nenhuma contra aquele gigante. Mas ele diz assim, quem é esse incircunciso para afrontar o povo de Deus? E ele foi para a guerra, ele falando assim, Deus vai me entregar hoje nas minhas mãos. E toda a nação vai saber que Deus ele salva não com espada e nem com lança, mas pela força do Espírito de Deus. Amém? Diga aí para quem está do seu lado, Deus nunca te abandona. E com isso eu quero dizer nessa noite que Deus está levantando uma igreja que não se abala. Irmão, tem pessoas que vão começar com você, pode não terminar com você, mas você não vai se abalar. O projeto de Deus não vai parar na tua vida. Você vai continuar adiante, teu ministério vai frutificar, tua vida vai crescer, as coisas vão acontecer. Bispo, por quê? Porque você não está dependendo de homem, você não está dependendo da aprovação de ser humano. Você nessa noite está dependendo do Espírito Santo. O Senhor está levantando nessa noite uma igreja que não se abala, porque a nossa esperança está no Senhor que fez os céus e fez a terra. Se você crê nisso, aplaude bem forte o nome do Senhor. Eu não posso depender de homens, eu tenho que depender do Espírito. Zorobabel recebeu uma tarefa de Deus e Deus disse para ele assim, não dependa de homens, dependa do meu Espírito. E é o que Deus está falando para mim e para você nessa noite. Você vai fazer aquilo que eu te mandei, mas você vai fazer pelo poder do meu Espírito, amém? Então se eu quero que as coisas dê certo na minha vida, primeiro eu preciso depender do Espírito Santo. Perceba que quando Jesus ele é batizado no deserto, João Batista batiza Jesus, a Bíblia diz o quê? Que o Espírito fez o quê? Vamos ver quem está bom de Bíblia aqui. O Espírito fez o quê? Está gravando. O Espírito fez o que, irmão? Impeliu Jesus ao deserto. O que eu vejo de gente passando prova, dificuldade, aperto, e está colocando crédito na conta do diabo, não está escrito. Às vezes Deus vai te colocar no deserto para você entender que você tem que depender dele. Ô bispo, e quando eu sei que eu estou numa vida de dependência? É quando você está no meio do deserto e você faz como Jesus fez. O pau está fechando para você, a coisa está vindo na tua cabeça, o mar está revolto, a tempestade está batendo no barco e você está dizendo, assim diz a palavra do Senhor, você faz uso da palavra. Aí você começa a entender, você fala assim, cara, eu estou na dependência do Espírito Santo, porque não tem nada que pode me mudar, não tem nada que pode me livrar desse problema, é só a palavra de Deus. Amém? Então dependa do Espírito Santo. A próxima coisa que você precisa fazer. Zacarias capítulo 4, versículo 7. Nós lemos primeiro o 6, agora o 7. Ele diz, quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça a ela. Deus deu uma tarefa para Zorobabel e falou assim, você vai reconstruir. No meio do caminho ele ficou desanimado, por quê? Porque ele contava com um povo que desanimou, e o tamanho da obra era muito grande. Quem já se sentiu assim, com um desafio enorme pela frente e desamparado? Você fala assim, meu Deus do céu, eu já estou me sentindo despreparado, me deixaram no meio do caminho, e o trabalho que eu preciso fazer é maior do que eu. Foi assim que Zorobabel se sentiu. Eles estavam se sentindo cansados, desanimados, eles estavam fracos, por quê? Porque tinha uma montanha de dificuldade diante deles. Tinha uma montanha de dificuldade, e aí então, eu acho que Zorobabel olhou e ele falou assim, cara, como é que eu vou fazer tudo isso?
Tem vezes na nossa vida que é assim, sim ou não? Você olha para a tua família, você precisa pagar conta, você precisa dar conta do teu ministério, você precisa ter uma vida espiritual sadia, sim ou não? Você precisa cuidar dos filhos, você precisa trabalhar na igreja, você precisa dar conta do teu trabalho. E quando você olha, é uma montanha de dificuldade, é o financiamento, é o parcelamento da casa, do carro, é problema na família, é um que está envolvido com droga, é outro que não sei o quê, e você olha para uma montanha e você diz assim, meu Deus, como eu vou resolver isso? Como que eu vou resolver isso? E aí, irmão, a gente aprende aqui que a gente não deve olhar para a circunstância. Quem estava na quarta-feira aqui? Quem estava na quarta-feira aqui? Como é que você está caminhando? Pela fé ou pela circunstância? Eita glória! Olha o que Deus está insistindo com a gente. Eu não posso olhar para a circunstância. Porque se eu olhar, se você olhar para a circunstância, são 10 semestres que você tem pela frente. 9, né? O primeiro já foi. Então você está no segundo semestre agora. Se você for olhar para o tamanho dessa montanha, filho, você nunca vai escalar ela. Então eu não posso olhar para a circunstância. Diga, eu não posso olhar para a circunstância. Ele estava olhando pensando, como é que eu vou fazer? E a verdade é que nós queremos, Dedé, avançar, mas existem muitas montanhas se levantando diante de nós. Mas, irmão, assim como o Senhor falou para Zorobabel, Ele está falando para você hoje, para as montanhas que estão à sua frente. Quem você pensa que é, montanha majestosa? Diante do meu filho você se tornará uma planície. Eu não posso olhar para a circunstância. Se eu ficar olhando para a circunstância, a minha fé vai morrer. Eu preciso manter a minha fé viva. Eu preciso manter a minha fé intacta. Eu preciso olhar para a circunstância e dizer assim, eu não vou ir pela circunstância, eu vou andar pela fé. Porque a fé, ela faz assim, a fé nos puxa para, e a circunstância nos puxa para baixo. Então era um trabalho muito grandioso. E aí, irmão, o salmista vai declarar isso no Salmo 34:19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Aleluia. O Senhor de todas o livra. Não importa qual seja a situação. Eu estou dizendo para você nessa noite que Deus não te livra de uma, de duas, de três, de 5, de 10. Deus te livra de todas. E se você precisa do auxílio do Senhor, levante a sua mão para receber essa palavra, irmão. No nome de Jesus, as circunstâncias não vão te parar. Você não será parado pela circunstância. Talvez você entrou hoje aqui sem saber como vai resolver uma situação nessa semana na tua casa, mas a palavra de Deus é: primeiro dependa do meu Espírito Santo e não olhe para a circunstância. Bispo, por quê? Porque Ele vai te dar a ideia, Ele vai te dar o escape, Ele vai te dar a recompensa, Ele vai te mostrar o caminho, se você colocar a tua fé na frente e não a circunstância. Se você crê nisso, levanta as duas mãos, porque uma só é pouca, e aplaude o nome de Jesus. Aleluia! Quando eu olho para a circunstância, irmão, quando eu olho para a circunstância, a minha fé esvai. Eu preciso andar por fé e não por vista. Diga aleluia. Mateus capítulo 17, versículo 20, Jesus ele diz assim: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer para o monte: monte, passa daqui para lá, e isso será feito. Nada será impossível. Agora, essa é a questão. Essa é a questão. Muitas pessoas, elas estão olhando para o tamanho do problema, bispo. Elas não estão olhando, presbítero Jean, para o potencial que está dentro dela aqui. Ela está olhando para o tamanho do problema. Ela está olhando para o tamanho da dificuldade. Ela está olhando para o tamanho da montanha. E o Senhor está dizendo: pare de olhar para o tamanho da tua montanha e olhe para o tamanho da tua fé. Porque se você tiver fé do tamanhozinho de um grãozinho de mostarda, o que vai acontecer? Você vai dizer assim: monte, sai daqui para lá. E o que vai acontecer? Nada será impossível. Então, irmão, toda montanha que está na sua frente, ela vai ser movida pelo poder do Espírito Santo. Por isso que você é convidado, toda vez que você vem aqui, olhe para mim,
a ter uma vida de dependência do Espírito Santo. Quantos testemunhos que nós temos aqui de pessoas, irmão? Tem mamães aqui que estão vivendo milagre, como por exemplo Catherine, como por exemplo Nath, Lion e Ariana. Homens que estão vivendo, abrindo suas empresas, pessoas que estão sendo promovidas no trabalho. Aí eu pergunto, mas o país não está em crise, não está em recesso, não existe uma pandemia aí? Só que essas pessoas, elas estão sendo dia após dia estimuladas ao quê? A viver uma vida de fé ativa no seu dia a dia, não aqui na igreja, mas é lá na empresa, é lá na casa, é lá no trabalho, na fila do supermercado, na fila do banco, aonde a pessoa estiver, ela tem uma fé ativa, ela não vai olhar para a circunstância, ela fala assim, eu vou depender da fé e acabou, e eu vou arrebentar. Então como que a gente vê que dentro do mesmo ambiente, preste atenção nisso, por favor, como dentro do mesmo ambiente, onde todos estão ouvindo a mesma palavra, alguns estão com a vida tudo do mesmo jeito e outras pessoas estão arrebentando. Por causa do quê? Do posicionamento. É mais fácil você olhar para o irmão e dizer assim, não, ele está dando sorte. Mas você não sabe qual que é as montanhas que ele tem que enfrentar dia após dia, sim ou não? Então eu preciso entender que as coisas vão se mover na minha vida através do poder do Espírito Santo. Quantas coisas você está tentando resolver no teu braço, meu irmão, e Deus está mandando te dizer assim, não é por força nem por violência, para de ficar olhando para a circunstância, olhe para mim, redobre sua atenção. A circunstância está dizendo que o teu filho não vai sair da droga, mas a tua fé está dizendo que você vai ver ele aqui em cima dando testemunho. A circunstância está dizendo que o teu marido nunca vai se converter, mas a tua fé está explodindo dentro do teu coração, dizendo assim, aguarda mais um tempo que você vai ver ele subindo aqui até para pregar a palavra. A circunstância está dizendo que você nunca vai conseguir subir na vida, mas a tua fé está dizendo que Deus vai honrar você, que você vai crescer, que você vai prosperar. A fé, ela está gritando dentro de você como um pitbull preso. Ela está aqui, ó, palpitando, gritando dentro de você. Agora cabe a você olhar para a circunstância ou para a fé. Para quem você vai dar ouvidos? Para a fé que está aí dentro, dizendo dentro de você, vai acontecer, uma hora vai chegar, ou você vai dar ouvido para a circunstância? Porque a verdade é que a circunstância é que tudo vai dar errado, é que não vai acontecer. Talvez você está dando ouvido para a circunstância que você nunca vai ser curado. Irmão, como tem gente que elas gostam de atrair para si a enfermidade. Você conhece alguém assim? Não, porque a minha renite, porque a minha sinusite, porque a minha gastrite, porque o meu câncer, porque a minha... Está repreendido em nome de Jesus, irmão, para lá. O meu corpo não vai pegar nada disso. Porque talvez a circunstância está dizendo que você está com esse bico de papagaio, que essa hernia de disco, há muitos anos, mas a sua fé está dizendo aí, quando que você vai pegar o exame para subir lá no altar, para falar assim, ó, Deus me curou da hernia, Deus me curou do bico de papagaio, Deus fez, é isso que eu estou falando para você. A fé, ela está gritando dentro de você para falar assim, ó, você vai ser o próximo a contar testemunho, mas a circunstância, ela está dizendo assim, vai piorar, vai ter que fazer cirurgia. Se você tem fé nessa noite, coloca a mão na tua enfermidade agora, eu libero essa palavra sobre a tua vida. No nome de Jesus, use tua fé agora, coloque a tua mão agora na tua enfermidade. Eu não sei se é na cabeça, você que é mulher, no seio, no seu ventre. Coloque agora a mão, e em nome de Jesus, que o Senhor, Ele seque todo mal no teu corpo. Que todo mal seja secado no seu corpo agora, seja repreendido, que o Senhor coloque as mãos sobre a tua vida agora, e você receba a cura no nome de Jesus. Você não vai ter que sentar, deitar numa mesa de cirurgia. O Senhor que te cura agora nesse momento, o Senhor te toca nesse momento. É a fé que vai fazer a diferença. Lembra quando aqueles homens colocaram o paralítico diante de Jesus? Ele falou assim, levanta da tua cama e anda, porque grande é a tua fé. O que vai fazer a diferença nessa noite não é o quanto você lê a Bíblia, não é o quanto você é amigo das pessoas que estão aqui dentro, mas é o quanto você tem fé para mudar a situação, meu irmão. É isso que eu quero dizer para você. Diga amém. Talvez tem pessoas que estão aqui, irmão, nessa noite, que elas têm uma montanha diante delas. Eu não sei, Vanessa, se a sua montanha hoje que você chegou aqui se chama um problema conjugal. Eu não sei se a sua montanha se chama problema financeiro.
Eu não sei se a sua montanha hoje se chama enfermidade, se a sua montanha se chama crise, se a sua montanha se chama desânimo, tristeza, frieza espiritual. Eu não sei qual que é a sua montanha, mas eu sei que assim como o Senhor falou através de Zacarias para Zorobabel, Ele está dizendo para você nessa noite: ei montanha, quem você acha que é por causa do seu tamanho majestoso? Você será como uma planície, meu filho passará por cima. Eu não sei. Amém? Você precisa tomar posse disso, você precisa crer do fundo do seu coração. Diga comigo: depender do Espírito, não olhar para a circunstância. E para a gente encerrar, você precisa declarar as bênçãos de Deus na sua vida. Em outras palavras, diga comigo assim: Eu quero te fazer uma pergunta. Posso? Isso aqui é forte. Tem pessoas, irmão, que amam uma profeciazinha. Ah, meu Deus do céu. Posso falar isso aqui? Tem gente que ama um mantinho, um foguinho. O barco está sendo castigado pelas ondas. Sabe o que a pessoa assim diz? Ela: bispo, fulano de tal vai estar na igreja A, na igreja B, eu posso ir lá? Eu já olho e digo assim: essa pessoa não tem profundidade com Deus. Quem me procura para dizer isso? A leitura que eu faço na hora. O bispo, vai ter uma campanha poderosa da irmã do fogo do Reprepré, do Camacé, do Proviá, bispo. A mulher é raio-x de Deus, um homem é profeta de Jeová. Bispo, é ele falar e Deus acontece. Eu falo: infeliz, lê a Bíblia na tua casa, porque a palavra acontece também. A Bíblia diz que céus e terras foram criados pelo poder. Aí tem pessoa, irmão, que ama uma profecia. E profecia é bênção, sim ou não, irmão? Profecia, quando é de Deus, é maravilhoso. Se Deus tiver algo aí guardado para mim, aí me entrega tudo, irmão. Que profecia é bênção demais. Só que deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho testemunhado aqui coisas que Deus tem feito nas nossas vidas. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Olhe para mim e preste atenção na pergunta. Qual foi a última vez que você viveu uma profecia que você lançou sobre a sua vida? Quando nós viemos para esse templo, nós viemos debaixo de uma profecia. Veio um pastor amigo meu, do Rio de Janeiro, pastor Marcos, lá da Armação de Búzios. Ele estava pregando e ele dava uns pulos, irmão. Ele dava uns pulos, ele dizia assim: vocês vão mudar para um galpão, vocês vão mudar para um galpão. Ele começou a rodar no meio da igreja, a correr. Estava mais feliz que eu, que era o pastor da igreja. Eu falei: pô, nós acabamos de reformar aqui, ele está falando que nós vamos para um galpão. Ele estava com mais fé que estava entregando a profecia do que eu, o alvo da profecia. Lembra disso, Pri? É um galpão, é um galpão, é um galpão. Ele falou para mim assim: e para tu saber que é Deus que fala contigo, meu servo, nesse galpão não vai ter nada. Eu olhei para minha esposa e falei assim: eu não acredito. Porque o salão onde a gente tinha entrado não tinha nada. Para falar que não tinha nada, tinha uma perua velha. Lembra disso, Nath? E a Nath, diaconisa Nath, Roseli e Bispa Rose foram as maiores apoiadoras do ministério do Bispo Cleito. Quando elas entraram, eles falaram: não, bispo, nós vamos entrar nisso aqui não. Mulher é uma bênção, irmão. Você não pode levar a mulher para espiar a terra. Por isso que Moisés mandou o quê? 12 homens. Nós entramos assim, um salãozinho, irmão, 3 metros de largura por 10, por 9. Tudo quebrado, sem instalação elétrica. Tinha uma Ducato velha lá dentro. Aí eu levei as meninas para espiar a terra, irmão. O relatório foi negativo. A gente veio aqui através de uma palavra profética. Só que tem muita coisa, querido, que essa igreja tem vivido através das próprias profecias. Nós não estamos esperando profecia de fora. Nós temos profetizado. E eu quero terminar dizendo aqui que nós temos que
proclamar, nós temos que profetizar as bênçãos de Deus na nossa vida. Eu me lembro, irmão, quando eu tinha um Renault Clio, um Renaultzinho Clio, foi um dos carros que mais abençoou a nossa vida, não foi, meu amor? Mas sempre que a gente ia para o culto, eu descia com ela de mão dada, eu olhava para minha esposa assim, eu falava, meu, eu estou com uma mulher gata do meu lado. Eu falava assim, eu sou agradecido a Deus por esse carro, mas não condiz com a nossa beleza. Eu sempre falava isso, eu falava, Deus, eu te agradeço por esse carro, mas nós precisamos de um carro mais da hora, nós precisamos de um carro melhor. E aí Deus foi abençoando. Eu lembro quando nós entramos aqui, querido, minha esposa, ela me encoraja muito nisso. Eu sou muito grato pelo que eu tenho, mas eu não me conformo com nada que já alcançamos. Eu sou muito grato com tudo que temos, mas eu não me conformo com nada que a gente já alcançou. Amém. Essa que é a fé. É isso que a gente precisa entender nessa noite. Amém, Jesus. Eu preciso declarar a bênção de Deus na minha vida. Irmão, eu e minha esposa, a gente vive esse tipo de coisa. Ela estava reclamando dos armários. Eu falei, nossa, mas os armários de casa estavam bom. Não, mas eu não quero mais. E a mulher, irmão, mulher dentro de casa com o tempo é um problema. E ela pegou esses dias de folga de pandemia. Ela, não, esses armários aqui tem que mudar. Eu falei, meu amor, sossega, pandemia. Sim ou não, homens? Ela, não, que esses talheres aqui já não dá mais, uns pratos bonitos de porcelana. Eu falei, meu amor, não tem nenhuma lasca, não está nenhum quebrado, mas já tem muitos anos, tá velho? Vai mudar tudo, meu Deus, abençoa pra gente mudar. Aí daqui a pouco, irmão, tem armário dentro de casa, daqui a pouco conseguiu mudar talher, daqui a pouco tem jogo de prato novo. Aleluia. É assim na sua vida, na minha vida. Eu preciso profetizar, diga, eu preciso profetizar. Versículo 7, olha a palavra que Deus entregou para Zorobabel, ele diz assim, quem és tu, ó monte grande? Aí ele diz, diante de Zorobabel, ele faz uma pergunta, tem problema, você é muito grande? Não tem problema, a palavra profética vem agora, diante de Zorobabel você será uma planície. Aleluia. Você tem que profetizar, existe um princípio estabelecido aqui, bispo, que princípio? As palavras criaram o mundo, Deus disse, haja luz e houve. Deus disse, haja porção seca e houve. As palavras de Deus criaram um mundo. As palavras têm poder, diga, as palavras têm poder. Abre para mim aí, filho, por gentileza, Provérbios 18, 21. As palavras têm poder, por isso que eu preciso profetizar. Aleluia. Você não pode olhar para o teu marido, para o teu filho, está vendo essa tragédia, essa desgraça de casamento, essa desgraça dessa casa. Não, irmão, você não pode infamar a terra, você tem que profetizar na terra. Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre os que gostam de usá-la comerão. Vida e morte estão no poder da. Basta você começar a profetizar agora, irmão. Você vai ter que olhar para o teu marido todo dia e vai dizer assim, lá vai um grande homem de Deus. Pode ser que seu marido é um prostituto, um cachaceiro, um drogado, eu não sei, mas você vai ter que olhar agora e vai ter que começar a profetizar. Você vai olhar para a tua conta bancária, para de fugir das ligações de cobrança. Você vai ter que começar a profetizar. Abre o aplicativo, você vai dizer assim, meu Deus, eu profetizo que nessa conta eu vou ver a conta azul, eu vou tirar essa conta do vermelho, o Senhor vai honrar minha fé, as coisas vão começar a ter que mudar, porque eu vou fazer uso. Esse é o problema. Para de emprestar tua língua para falar de A, para falar de B, e começa a pegar tua língua para profetizar, meu irmão. Você vai ter que levantar de manhã, irmão. Você vai ter que falar assim, meu dia hoje vai ser uma bênção. Eu vou conseguir cumprir minha agenda, eu vou conseguir pagar minhas contas, eu vou conseguir louvar teu nome, eu vou conseguir ganhar almas para Jesus. Você tem que usar a palavra, diga a palavra. Esse princípio de Provérbios é muito importante. As suas palavras direcionam a tua vida. Vida e morte está no poder da. Vida e morte estão no poder da palavra. Olha para quem está do seu lado e diga assim, as suas palavras têm poder. Olhe para mim, eu tenho uma palavra para entregar para você. Se você tem fé nisso, se coloca de pé. Eu tenho uma palavra para vocês, ministros, em cima desse altar. Eu tenho uma palavra para a igreja.
Ô bispo, que palavra é essa? Não se impressione com a circunstância. Não se impressione com a circunstância. Pelo contrário, declare a palavra. Não importa qual for a circunstância. Bispo, eu fui mandado embora. Não tem problema. A partir de hoje você não é um desempregado. Você é um novo empresário que Deus vai levantar. Você vai alabacalamandarachoi, calamandarachei. Ô bispo, mas o meu filho está no homossexualismo, no lesbianismo. O meu marido está nas drogas. Você vai ter que começar a profetizar. É tudo uma experiência que ele vai ter, porque quando ele estiver pregando, Deus vai usar a vida dele de uma maneira tão grande que vai dizer onde Deus me tirou e onde que Deus me colocou. Você crê nisso? Eu creio. Tem pessoas dentro da tua casa, irmão. Deus está tirando pessoas hoje do homossexualismo, do lesbianismo. O Espírito Santo de Deus, irmão, está visitando hoje pessoas aqui, filhos, parentes, em nome de Jesus. Pare de ficar olhando para a circunstância. O bispo está chegando muita conta. Diga glória a Deus. O bispo, está chegando muita conta. É porque você está gastando. Deus está abençoando. A coisa está acontecendo. Eu tinha uma mania de reclamar de conta em casa, irmão. E aí teve que vir essa mulher aqui para me pôr na linha. Eu falei, essa conta aqui está vindo muito cara, de água, muito de luz. Ela falou, é claro, nós temos uma fritadeira. A fritadeira consome. Só que você está com colesterol em dia, porque você não está comendo nada no óleo. Eu disse, Então você não pode se intimidar. Deixa eu dizer uma coisa para libertar a tua vida aqui. Posso falar isso aqui? Em vez de você começar a economizar contando moeda, pare de economizar e trabalhe para ganhar mais. Você precisa desfrutar mais. Você precisa desfrutar mais. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, você precisa desfrutar mais. Diga para ele assim, ó, você está muito bem vestido. Diga para ele, você está bem vestido. Mas diga para ele assim, você precisa de roupas melhores. Olhe para a tua irmã aí, olhe para a tua amiga, olhe para o teu amigo e diga assim, você precisa de equipamentos melhores. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, você precisa de um carro melhor. Você precisa de uma casa melhor. E você vai começar a viver porque você vai profetizar. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, os teus filhos virão aqui nesse lugar adorar. Diga para ele assim. Diga para ele assim, ó, você está sozinho hoje aqui, mas amanhã vai ter uma multidão com você. Diga para ele. Eu profetizo que eu vou ver meu pai aqui. Meu pai, ele estava em luto. Meu pai está em luto, perdeu a mulher dele, 22 anos de casado, para o coronavírus. Ele estava essa semana com a gente. Ele foi passar um dia na minha casa. Está desanimado. Pensa no cara mais alto astral que eu conheço, é meu pai. Desanimado, triste. Nós estávamos conversando, irmão. E algo dentro de mim, o Espírito Santo falei assim, pai, eu ainda vou te ver pregando o Evangelho. Você é muito inteligente para ficar assim, ó, falando palavras ao vento. Ele olhou para mim e disse, falei assim, pai, eu ainda vou te ver servindo a Deus. Eu ainda vou te ver servindo a Deus. Vida e morte estão no poder da palavra. Eu ainda vou ver Deus te usando, irmão. Eu ainda vou ver Deus fazendo sinais através da tua vida. Eu ainda vou ver Deus levantando muito desembargador, juiz dentro desse lugar. Deus vai levantar missionários aqui dentro, vai levantar pastores, os profetas dessa última geração. Deus vai levantar dentro desse lugar, irmão. Eu não estou esperando Deus levantar de lugar nenhum, mas eu estou profetizando nessa noite que Deus vai levantar maridos. Ei, irmão, mais do que você pensa, mais antes do que você pensa, Deus vai levantar esse lugar de uma tal maneira que você vai ter que largar o trabalho, vai ter que largar a faculdade, vai ter que largar tudo para ser sustentado pelo altar. O altar vai sustentar você, vai sustentar a tua casa, a tua família. Eu profetizo, meu irmão, você que tem um coração queimando para servir a Deus, comece a profetizar essa palavra. Deus, em nome de Jesus, arabacalachei. Quando você começar a olhar para a circunstância, você vai ter que começar a gritar assim, Deus abençoe. Diga comigo, Deus abençoe. Diga comigo, Deus abençoe. Diga comigo, Deus abençoe. Você vai ter que começar a olhar para a circunstância e vai ser assim, Deus vai abençoar, Deus vai mudar, Deus vai abençoar, Deus vai mudar, Deus vai abençoar, Deus vai mudar. Tem alguém aqui que está insatisfeito com a casa onde mora? Levante a mão. Insatisfeito. Eu estou insatisfeito. Mudei há pouco tempo, mas eu estou insatisfeito. Eu quero que você levante a mão, levante a mão. Não estou satisfeito na casa onde eu moro. Não estou satisfeito, levante a mão. A partir de hoje, irmão, você tem que se revoltar com essa casa. Essa casa não te pertence mais e você vai mudar de lá. Aleluia. Deus vai preparar a situação. Chega de ficar onde você não gosta. Bispo, vai ter que mudar. Essa casa para mim não serve. Você vai ter que começar a partir de hoje. Olhe para mim, olhe aqui para mim. Você vai entrar nessa casa e vai falar, meu Deus, abençoa essa casa, abençoa esse lar, abençoa esse lugar aqui. Quem vir morar aqui depois de mim vai ser tão abençoado quanto eu fui. Mas aqui não me pertence mais, eu quero ir para outro lugar.
A minha empresa vai ter que mudar daqui. Eu não quero mais. Deus, eu sou agradecido por tudo que eu tenho, mas eu não me conformo com nada que eu conquistei. Eu quero mais. Você vai ter que profetizar. Você vai ter que profetizar. Se tem alguém hoje aqui que mora numa casa, você não tem mesa, você não tem cadeira, meu irmão, em nome de Jesus, você vai ter que se conformar. Você vai ter que profetizar. Você vai ter que profetizar.